Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora, entre feras, sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo, acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se a alguém causa ainda pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga, escarra nessa boca que te beija. Qual foi a sua sensação ao ouvir esse poema? Nojo, talvez? Não sei você, mas eu fiquei. Ou uma ideia mais depreciativa? Pois é, isso é um dos poemas que iniciam e que participam de um processo chamado pré-modernismo aqui no Brasil. O pré-modernismo é um movimento de transição onde vai trazer uma ligação entre aqueles movimentos desenvolvidos no final do século XIX aqui no Brasil, como realismo, naturalismo, parnasianismo e simbolismo, e vai estar nesse caminho de preparo até a chegada do modernismo na semana de 1922. Dentro dessa adequação, nós chamamos o período de pré-modernista como um período de transição, porque é um período onde nós não temos uma regra ou uma estruturação básica para que todos os escritores sigam. Muito pelo contrário, as variações de produção são diversas, onde nós vamos ter produções mais teóricas, romances, poemas e principalmente nós vamos começar a trazer também misturas de estilos. Isso vai marcar um preparo para o início modernista. Claro que nós precisamos entender que na Europa, diversos outros movimentos estavam ocorrendo, como as próprias vanguardas europeias. Eram movimentos ideológicos, culturais e artísticos que estavam em grande processo, tidos como rebeldes na Europa, mas que estavam buscando um novo. E isso é um dos pontos importantes que nós vamos trazer aqui. Vai haver essa necessidade de ruptura com o passado. Nós agora vamos querer deixar de lado aquelas adequações que nós vamos chamar aqui de academicistas e nós vamos querer inovar. Inovar tanto numa forma técnica quanto numa forma estética. E é assim que surgem esses movimentos e é assim que nós vamos começar a galgar passos para o processo modernista. No Brasil, no início do século XX, nós iniciamos esse processo pré-modernista com alguns autores que vão ser precursores desse movimento. Inclusive, nós vamos ter aqui um olhar mais especial para a sociedade. Nós vamos começar a dar voz a uma identidade do povo. Quando nós falamos de Brasil nesse período, os escritos pré-modernistas, eles estão fundamentados numa ideia de identidade brasileira. Nós vamos excluir tudo que é de fora do Brasil e nós vamos querer focar no Brasil, buscando as identidades regionais, buscando as características que formam o nosso Brasil de origem, que formam as nossas ideias originais. Inclusive o autor Lima Barreto, escritor lá do Triste Fim de Policarpo Quaresma, traz um personagem que busca esse Brasil original. Inclusive, na crença, na ideologia desse personagem, a língua que deveria ser falada no Brasil era o tupi, porque é a nossa língua original, e não o português, que é a língua dos colonizadores. Então, para que vocês tenham essa ideia, nosso parâmetro vai ser desenvolvido aqui baseado numa busca por uma identidade brasileira e uma identidade primitiva. Para um pouco para pensar que algumas essências dessa ideologia nós já vimos em um outro movimento, lá no início do século XIX, que foi o romantismo. Nós buscávamos também essa identidade brasileira, nós buscávamos personagens e cenários brasileiros que determinassem as nossas características de origem. Aqui, no início do século XX, nós vamos ter a mesma busca, só que nós vamos encontrar essa identidade em uma outra perspectiva. Essa identidade estará no povo brasileiro. Então olha só que interessante, essa ligação entre o início ideológico do início do século XIX com o início do século XX. Outro ponto de distinção que nós temos aqui desse início do século XIX para o início do século XX é justamente a ideia nacionalista. Ambos são nacionalistas, mas o romantismo traz o nacionalismo ufanista. O que é isso? Um nacionalismo que
não enxerga os defeitos, o nacionalismo que vai colocar apenas os pontos positivos. Aqui, nesse período pré-modernista, nós não vamos ter isso. Nós seremos nacionalistas, sim, mas uma das características que nos permeiam nesse período é um nacionalismo crítico. Nós vamos colocar pontos sociais aqui que precisam de uma modificação, que precisam de uma atenção, que precisam de uma reivindicação para trazer uma melhoria para o povo. Um outro parâmetro aqui também é que nós vamos olhar não mais para a burguesia, mas nós vamos olhar para as classes sociais marginalizadas. Nós não vamos mais tratar dessa classe marginalizada como uma doença social, ou como algo que está intrínseco a eles, ou como mazelas sociais. Mas nós vamos começar a dar uma atenção a essas classes marginalizadas e tentar entender o porquê daquela situação. E principalmente, colocar a sociedade como também precursora daquele problema. Então, esse é um período muito interessante. Quero já abrir um parênteses e abrir o teu olho para o pré-modernismo. Esses textos aqui, essas ideologias, esse movimento, podem nos servir de grande ponto na hora de desenvolvimento da nossa redação. Por quê? Porque nós vamos trazer nesse período também discussões acerca de temáticas sociais, temáticas sociopolíticas em relação às minorias, em relação às dificuldades, em relação aos processos governamentais, que nós podemos utilizar aqui de contextualização ou como uma forma argumentativa, mostrando um processo histórico, um processo de formação literária que vai cooperar ou que vai trazer à tona o reflexo de uma sociedade. Traz à sua memória que a literatura e as artes como um todo, ela revela, através das suas produções, uma ideologia de uma época, um processo histórico vivido. E você pode utilizar isso para discutir sobre permanências de problemas desde os séculos passados, que são enxergados e que são impressos em produções artísticas. Traz isso para a tua redação, que eu garanto que vai elevar muito da tua pontuação, porque você vai mostrar que você tem um conhecimento crítico acerca de uma produção artística, que você consegue linkar com um processo histórico-social. Então nós vamos ter aqui no pré-modernismo uma literatura de denúncia, uma literatura que vai fugir do academicismo, que vai começar a fragmentar aquelas estruturas acadêmicas, formais e começar a trazer novas visões acerca da produção técnica, e nós vamos trazer novas temáticas também. O pré-modernismo é interessante porque nós começamos a utilizar obras com diversos temas, diversas proporções, diversos gêneros, e aqui nós vamos trazer essa multiculturalidade e a multiprodução. Nós vamos ver textos que vão tratar sobre o Sul, sobre o Sudeste, sobre o Nordeste, sobre o Norte, coisas que vão variar. E nós vamos aplicar uma nova técnica, como por exemplo, aquele poema que eu li é um poema do Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos é um produtor pré-modernista que vai trazer um novo olhar na poesia. Lembra que uma poesia acadêmica, a gente não retratava sobre o feio, a gente não trazia palavras que iriam empregar esses elementos de nojo, de repugnância, de ânsia. Agora, o Augusto dos Anjos ele emprega isso. Perceba que é um poema dentro de uma estrutura técnica de soneto, onde nós temos 2 quartetos, 2 tercetos, mas que eu aplico palavras que trazem esses elementos de repulsa, esses elementos que trazem esse sentimento diferente do que o acadêmico ele trata. Então, nós vamos começar a trabalhar com esses novos elementos. Dentro desse pré-modernismo, nós vamos ter alguns contextos históricos importantes, como a Guerra de Canudos, causada pela relação do fanatismo religioso, nós vamos ter a revolta da vacina, a revolta da chibata e tantos outros acontecimentos sociais e políticos dentro desse período que vão permear e influenciar essas produções. Inclusive, os autores trazem muito isso, como por exemplo, nós temos o autor Lima Barreto, que é um produtor de crônicas e de romances e de vários textos que têm uma grande valia para a nossa literatura brasileira e tem uma grande importância também político e social, onde nós vamos trazer perspectivas dos suburbanos, nós vamos trazer um olhar para essa classe marginalizada, os operários, os negros, os imigrantes e essas condições ali vividas por eles nos subúrbios das grandes cidades. Nós vamos trazer perspectivas políticas também com a obra
o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é um clássico da literatura brasileira também. Então, nós vamos ter parâmetros muito importantes. Inclusive, dá uma pesquisadinha no Lima Barreto, também ele traz muitos argumentos e muitas relações que dá pra gente colocar na redação e, principalmente, ele também pode ser abordado na tua prova de linguagens. Outros autores importantes são Euclides da Cunha, com Os Sertões, onde ele vai falar sobre as relações da Guerra de Canudos, e aí nós vamos ter um texto mais técnico, um texto com um olhar mais científico. Muitos trazem a ideia de que faz parte de um gênero mais voltado para uma tese, né? Onde ele vai trazer uma observação técnica sobre o espaço geográfico, né? Relacionando a fauna, a flora, e sobre as relações do homem e sobre aquele conflito que ali ocorreu. Nós vamos trazer Graça Aranha, também um produtor aí de romances e de alguns ensaios em relação a esse processo pré-modernista. Nós vamos ter o grande Monteiro Lobato, que traz textos falando sobre o caipira, né? Essa visão também dos subúrbios, das modificações das grandes cidades, né? Onde nós vamos trazer esse processo modernista. E ele vai trazer isso em alguns textos, como na obra Cidades Mortas, onde ele vai trazer alguns contos, né? Bem interessantes. E o Monteiro Lobato, ele tem essa importância. Apesar dele ser acadêmico, apesar dele ter uma fundamentação academicista e contra esses movimentos modernistas, o Monteiro Lobato, ele traz algumas visões da época que são bem interessantes, ok? E é importante a gente trabalhar com ele. Inclusive, quando a gente olha para a obra O Sítio do Pica-Pau Amarelo, produzida por ele um pouco depois, nós trazemos também uma grande argumentação e uma grande relação de contextos sociais, porque quando nós vamos analisar aquele contexto como um todo, da tia Anastácia, da relação com a família, nós conseguimos trazer impressões que o Monteiro Lobato tinha acerca daquela vivência. Inclusive, uma das temáticas bem abordadas era a segregação do negro num processo pós-abolicionista, que era muito grande. A relação dos imigrantes, o Graça Aranha vai trazer também. Então, nós temos esses autores que vão permear esse pré-modernismo e que são importantes para trazer essa pluralidade, buscar essa identidade brasileira e trazer novos recursos de escrita para a produção desses textos. Então, tudo isso para dizer a você que é importante que você tenha um conhecimento sobre essas relações literárias. Esse pré-modernismo vai te ajudar a entender um pouco do que será o modernismo mais lá na frente. Lembre-se que é um período de transição, então é um preparo das pessoas para chegar naquele novo olhar. É um preparo dentro das relações estéticas e técnicas para o que a gente vai ter de modernismo mais à frente. Esses autores são importantes não só para a história da literatura brasileira, mas porque eles começam a trazer voz para aquelas classes que são marginalizadas e que vai trazer a nossa visão do modernismo, de que a identidade brasileira é o povo e não outra coisa. Então nós vamos começar a focar nesse povo, tá? Pesquisem um pouco sobre esses autores, leiam algumas obras desses autores que pode ser de grande valia para a tua redação e que é provável também que esteja na prova de linguagens. E nos vemos no decorrer das próximas aulas. Se você tem alguma dúvida ou se você quer mais alguma dica em relação a algum contexto literário, deixa nos comentários aqui, divulga esse vídeo para os seus amigos, se inscreve no canal, dá aquele joinha e dá uma olhada nos nossos outros vídeos, tem bem mais dicas também legais que vão te ajudar na execução da tua prova, beleza? E estamos juntos e não esquece, dá um play no Já Passei.